Então, o que é preciso compreender? Que tudo na vida de Francisco, antes da sua experiência com Deus, partia dessa grande ambição que ele tinha de fazer-se um grande homem. E ele será. Mas ele o será pela graça de Deus. Aqui nós vemos um Francisco que trazia esse desejo de ser importante, de magnanimidade, de tornar-se conhecido, de ser um grande homem dentro da sua família, como um jovem da sua época, como um comerciante no segmento da carreira da sua família, dos seus pais. Tanto é que nós lemos no texto aqui que Francisco fazia o esforço até mesmo de ultrapassar em ganhos e lucros o próprio pai, que tinha mais experiência do que ele. Então Francisco de Assis, ele trazia dentro dele essa ambição de ser alguém grande, de ser alguém importante. E nesta ambição, neste sentimento, já existia uma semente de Deus que o faria um grande, um enorme, um gigante, um incomparável santo. Por isso nós precisamos ver e enxergar e compreender esses antecedentes da vida de Francisco dentro daquilo que nós falávamos. A vida escondida dentro de um mistério de Deus. É por isso que seus pais, diante de tamanho ímpeto, de tão grande ambição, seus pais diziam: parece mais filho de um grande príncipe do que ele mesmo, Ou seja, os pais reconheciam, tanto é que os pais dele toleravam, dizia o texto, que nós lemos, toleravam-no e não perturbavam Francisco, não reclamavam, não, diante dos seus gastos, eles não toleravam o filho, porque eles olhavam para aquele jovem e diziam: ele tem uma coisa diferente, ele tem uma cara e um jeito diferente de ser comerciante. Imagine que até o seu pai, Pedro Bernardone, sua mãe se chamava Pitia, Pedro Bernardone e Pitia eram os pais de Francisco de Assis. Então eles viam naquele jovem altas aspirações, desejos e empreendimentos que até mesmo seu próprio pai não tinham. E aqui não sabiam eles que existia um mistério escondido. O futuro de Francisco era um mistério escondido e desvelado a cada dia seguinte, assim como a tua vida. A tua vida é esse mistério em Deus, que Deus quer desvelar a cada dia. É um futuro desvelado a cada dia. O hoje, esse momento agora, é para ser uma realidade desvelada por Deus. O que é que Deus lhe mostrou hoje de novo na sua vida? Não é de novo no sentido de novamente, mas de novo, novo. Existe alguma coisa nova hoje na sua vida? Existe um entendimento novo? Algo novo que surgiu e você compreendeu, porque é assim que Deus é. Era assim que Deus fazia na vida de Francisco de Assis. A cada dia, um pouco daquele mistério, um pouco daquele futuro escondido, era aos poucos desvelado por Francisco. Que dentro do cotidiano, porque você viu que o texto disse: oriundo da cidade de Assis, situada no Vale de Spoleto. Ou seja, Francisco era um jovem, com um nome, com uma cultura, com uma história, com uma época, com um tempo. Ele era filho de um tempo. E esse é o sentido do seu chamado à vida. Francisco, o existir de Francisco não estava relegado ao acaso. O existir de Francisco de Assis não foi mais um que passa a existir, não.
é uma vida escondida no mistério que é Deus. E aí, desse chamado à vida, Deus vai fazer o chamado a ser homem, a ser alguém muito próprio, singular, que tem uma natureza, que tem um temperamento, como Francisco, né? O texto vai dizer que ele era vaidoso, curioso, pródigo, não é assim que nós vimos? Um jovem com vaidade, com curiosidade e com prodigalidade. Aqui nós podemos interpretar de forma decadente, como também podemos interpretar dentro do mistério de Deus. Francisco como um cheio de vaidade, um jovem vaidoso. Necessariamente, não podemos ver aqui algo maldoso ou decadente. Talvez aqui a vaidade de Francisco mais para uma realidade simplória, que propriamente do que um homem maldoso, um homem ofensivo. A sua curiosidade, geralmente nós entendemos, podemos entender curiosidade, né? E não é assim com Francisco, com bisbilhotice. Ou então o curioso é alguém bisbilhoteiro. Ah, fulano de tal é muito curioso, né? Que coisa, é um bisbilhoteiro, quer sempre estar. Mas a curiosidade de Francisco e a sua vaidade, elas eram próprias dessa ambição de se fazer um grande homem, de tornar-se importante, de tornar-se magnânimo. É bem verdade que lá na frente nós vamos ver que Francisco vai o ser sem saber que o é, no reconhecimento da sua indignidade, da sua miséria, da sua pequenez. Mas Francisco, um jovem vaidoso, um jovem curioso. Eu não sei se vocês sabem, né? Eu também não sabia. E é isso que eu digo sempre. Eu sempre vou me enriquecendo, né, com os blocos formativos, porque tenho que procurar, tenho que pesquisar, tenho que estudar. Mas originariamente, né, curiosidade era uma virtude própria e necessária de quem trabalhava na corte. Você sabia disso? A pessoa que trabalhava ali na corte, na cúria dos reis, com papas e príncipes, elas eram chamadas de curiosas. Na verdade, elas deviam ser pessoas curiosas, ou seja, pessoas interessadas e atenciosas com todos os que lá se achegassem, com a finalidade de que fossem bem recebidos e bem atendidos. Então, se você trabalhava na corte, com um rei, com um papa e um príncipe, e você estava como que na linha de frente, como um mestre de cerimônia, e as pessoas chegavam ali na corte do seu rei, do papa ou do príncipe, você deveria ser uma pessoa curiosa, você deveria ser uma pessoa extremamente interessada e atenciosa por aqueles que estavam chegando, com a finalidade de quê? De que eles fossem bem recebidos e bem atendidos. Então Francisco trazia esse interesse, essa atenção pelas coisas do mundo, com a sua própria vida, como se inconscientemente ele se perguntasse: por que existo? Para que existo? Qual a finalidade da minha vida? Qual o interesse fundamental que deve existir em mim, que sou um jovem de Assis, na Itália? Francisco trazia esta força natural e originária de todo homem. De todo homem. E por isso, diz o texto, ele era cortês. Era, que podemos, cortês, educado, fino nos costumes, na palavra. Se era injuriado, fazia de tudo para não replicar a palavra injuriosa. Até mesmo aqueles que o ofendessem com palavras baixas, com palavras torpes. E isso dava a Francisco uma prodigalidade. O tornava
alguém pródigo, alguém que tem medidas e atitudes generosas, largas, magnânimas. Então nós vemos tudo isso aqui em Francisco de Assis, ainda sem a sua profunda e radical experiência com Deus. Fruto talvez da boa educação dos seus pais. Infelizmente hoje, né, a gente vê que na vida dos santos, por exemplo, Santa Teresinha, estão falando de São Francisco, mas Santa Teresinha do Menino Jesus, os pais de Santa Teresinha canonizados, né? As irmãs de Santa Teresinha, todas religiosas, Santa Teresinha santa. Então a gente vê o berço, da onde emerge tantas virtudes, tantas medidas altas. Infelizmente hoje nós vemos crianças que vão sendo sinalizadas para tantos desvalores, tantas contras propostas aos valores. E aqui, gente, olha, valores cristãos, claro, sempre, mas valores até morais, valores da boa educação. As crianças hoje parece que não dizem mais bom dia, boa tarde, com licença, por favor. Parece que as crianças de hoje não são orientadas e educadas para o respeito, para a dignidade com os mais velhos, assim por dizer, o respeito humano. E aqui nós vemos que Francisco de Assis trazia isso naturalmente. Era algo pródigo nele, era algo forçoso. É claro, quando ele tiver a sua experiência de Deus, isso aí vai ser superlativizado. Mas aqui ele já tinha essa vitalidade, essas aspirações, e tudo procedendo daquela grande aspiração por uma grandeza humana que ele já trazia em seu nascimento. É por isso que vai dizer o texto, né? Gostava de dançar, gostava de andar, gostava de estar bem, gostava de dar festas, gostava de se vestir bem. Era um jovem jocoso e jovial, diz o texto. Um jovem apaixonado pela vida. Um jovem romântico. E é claro que isso, depois com o encontro com Deus, vai se potencializar dentro da vida de Francisco de Assis. Então aqui, meus queridos amigos, mostrando Francisco com uma sede de vida, tentando responder ao chamado à vida, ao chamado a ser homem. É bem verdade que aqui a resposta de Francisco, e aqui lembrando o nome que nós damos ao nosso bloco formativo, né? Francisco de Assis, seu chamado e sua resposta. A resposta que Francisco tenta dar aqui a esse chamado à vida e a ser homem, ainda é uma resposta que não tem por centro a experiência com o amor de Deus. Isso faz uma diferença na vida de qualquer homem. Que quem não quer dar uma resposta à vida, não é verdade? Quem é que não quer dar uma resposta ao existir, uma resposta onde você encontre o sentido, a felicidade? E isso ganha uma nova cor, é potencializada, ganha um alicerce profundo quando traz a experiência do amor de Deus. Por isso que não tem segredo para a gente ver tantas pessoas, né? Com tantos bens, tantas riquezas, tantos títulos, em busca de nomes, de títulos, de faculdades, e parecem ser sempre pessoas que estão reclamando da vida, que parece que tem lá no mais profundo uma insatisfação. São Francisco de Assis vai descobrir isso. Me vem agora a lembrança, porque santo chama santo, né? Vem a lembrança agora de Santo Agostinho, que vai, quando descobre a Deus, ele vai dizer: tarde te amei, beleza antiga e sempre nova. Procuravas fora e tu estavas dentro de mim.
São Francisco de Assis vai trazer um certo arrependimento. Como eu demorei para lhe encontrar. Tu que és a beleza. Francisco de Assis, ao descobrir Deus, aquilo que ele já trazia dentro de si com uma aspiração de grandeza, de beleza, de sentido de vida, de jovialidade, de felicidade, de amor, de apaixonamento, vai chegar a uma potência de 1000. E Francisco, ele vai descobrir até na pedra que está no chão um motivo para amar a Deus. Ele vai descobrir até nos insetos um motivo de amar a Deus. E vai se sentir amado por toda a criação. E vai amar toda a criação, porque descobriu o amor de Deus por ele. E mais, não simplesmente se viu chamado pelo amor a Deus e pelo amor de Deus, mas respondeu a este amor divino. Eis Francisco de Assis. Meus queridos amigos, com São Francisco de Assis nós vamos descobrir que o decisivo na caminhada humana não é ter ou não ter virtudes, não é ter ou não ter defeitos, mas o que é que se faz com aquilo que se tem ou o que não se tem. Olhando para Francisco de Assis, nós devemos aprender que o que vale é o rumo que eu quero dar a tudo aquilo que é próprio da minha vida, que é unicamente meu, da minha história e dos meus antepassados. Para de se maldizer. Para de se lastimar. Tu nascestes para o mundo, tu existes para algo grande em Deus. Não é possível que não exista nada de bom e feliz na tua vida. Não é possível que contigo Deus tenha falhado. Não é possível. Seria uma grande falta de consideração se nós oferecêssemos aos outros o amargo que muitas vezes nós fazemos da nossa própria vida. Infelizmente, tem muita gente grosseira, tem muita gente arrogante e tem muita gente decadente. Por isso, qual é o rumo que você está dando à sua vida hoje e à sua história? Francisco, a cada dia, dava um novo rumo, porque se descobriu como filho amado do Senhor de todas as coisas. Que São Francisco de Assis possa nos ajudar cada vez mais a também nós darmos rumo em Deus a tudo aquilo que somos e a tudo aquilo que temos. Na família onde estamos, na cidade onde moramos, na situação onde nós estamos vivendo. Porque a tua vida, como a de Francisco de Assis, não é fruto de um acaso, mas de um mistério de amor de Deus. Deus nos abençoe.